Olá pessoal, aqui é o pastor Edivaldo, mais uma vez com o EAD, que é o nosso ensino à distância dominical. Hoje, de uma forma diferente, nós queremos apresentar para vocês esta bem-aventurança que é maravilhosa. O que a gente quer dizer para você é que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez esta bem-aventurança seja uma das mais profundas e belas pérolas que a palavra de Deus apresenta. O que nós queremos trabalhar hoje com você é o que significa ter fome e sede de justiça. Esse é o nosso propósito e vamos pedir a Deus que nos oriente nesta palavra. Em primeiro lugar, nós podemos entender que a palavra de Deus nos ensina a respeito de todas as bem-aventuranças que vêm antes desta e as que vêm depois desta. São bem-aventuranças interligadas. Nós temos dito que isto não vem do homem, isto é um dom ou uma característica do próprio Jesus. Por isso, ser pobre de espírito, como nós já falamos, significa você se esvaziar de você mesmo, você crucificar você mesmo, você morrer para você mesmo, ou seja, você não confiar em você mesmo. E por isso, quem é pobre de espírito confia em Deus. Por isso, deles é o reino dos céus. Depois nós vimos os que choram. São aqueles que, olhando para si mesmos, veem o seu próprio pecado, veem os pecados deste mundo e por isso o coração está num estado de tristeza. Mas essa tristeza é uma tristeza que nos leva a ser consolados, porque nós sabemos que só existe consolo em Deus. Isto nos leva também a ser mansos. Os mansos são aqueles que herdarão a terra, não somente uma terra futura, mas já estão gozando de privilégios de que aqueles que estão nas mãos de Deus não respondem como os outros respondem, não andam como os outros andam. E por isso, esta bem-aventurança, ela é algo constante em nossa vida. Fome e sede de justiça. Este desejo sem cessar que nós queremos falar para você nesse dia. Então pense nisso, nós vamos ver algumas coisas aqui. A palavra de Deus define o que é justiça para Deus. Muitas pessoas, ao falar em justiça, principalmente num dia como hoje, ou em tempos como os nossos, em que falar da injustiça social parece que nos coloca numa posição de justos, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo. Deus usa a sua justiça igual para todos. Se Ele usa essa justiça igual para todos, então todos são pecadores. Não adianta você acusar os outros. Talvez você não tenha aquele pecado, mas você tem outros pecados que a justiça de Deus precisa agir sobre a sua vida. E aí é o problema da justiça. O cristão é aquele que sempre tem o desejo de fome e sede de justiça. Não uma justiça longe de nós, uma justiça somente para o governo ou para as organizações públicas, uma justiça para dentro de nós, uma justiça em mostrar que nós também somos pecadores. Nós não somos melhores do que aquela mulher adúltera que caiu aos pés de Jesus. Êxodo capítulo 34 tem uma cláusula que é muito importante para nós. Moisés falando ao Senhor, falando depois do pecado da idolatria de Israel, ele diz: o Senhor é compassivo e longânimo, que perdoa
perdoa a iniquidade, ainda que não inocenta o culpado. Se Deus não inocenta o culpado, não há justo, não há ninguém nesse mundo que possa ser chamado de justo. Mas ainda a ideia de justiça não foi plenamente esboçada nas Escrituras. Por isso que quando nós falamos de justiça, nós estamos falando também a respeito daquilo que a própria Bíblia fala. A Bíblia fala de pecados sociais. Justiça na Bíblia fala de pecados em todas as áreas, mas também ela nos dá algumas ideias. Olha esse texto de Amós, capítulo 2, verso 4, falando a respeito de Judá, e o Senhor dizendo: eu não aguento o pecado de Judá, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Ainda em Isaías, o profeta acusa a nação de Israel, que era a nação, o povo do Senhor, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Palavra do Senhor, mostrando para todos nós os pecados sociais e também os pecados pessoais. Isso é justiça na Bíblia. Muitas pessoas arrogam e falam da injustiça dos outros, mas o cristão, aquele que tem fome e sede de justiça, sabe que se Deus usar a justiça, ninguém escapa. Por isso, justiça na Bíblia para o cristão é Jesus morrendo para pagar os nossos pecados. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, para todos os crentes, porque não há distinção. Por isso, queridos, a justiça na Bíblia, Deus não inocenta o culpado, mas a palavra de Deus nos aponta para um justo, para um inocente. Olha esse texto ainda de Isaías, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Quando olhamos para este quadro, há um total desamparo na vida de todas as pessoas. Não há justo. Se nós usarmos a justiça de Deus, ninguém escapa. Ninguém poderá ser salvo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus é o justo que morreu para nos salvar. Por isso, o apóstolo Paulo, com toda a alegria do seu coração e gozo do Espírito, com fome e sede de justiça, ele olha para a cruz e diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, queridos. Não há justo, mas há justificação. É esta fome e sede dessa justiça de Deus que o cristão que conhece Jesus sabe e tem constantemente. Ele sabe que lá na cruz alguém pagou o preço. Ele sabe que lá na cruz, gratuitamente, pela graça de Deus, alguém morreu no seu lugar. E é essa redenção que há em Cristo Jesus é que nós chamamos de salvação. Por isso, bem-aventurados os que têm a fome e a sede de justiça, porque Jesus morreu
em seu lugar para pagar. E ele anseia o dia em que essa justiça será plena. Por isso, meus amados irmãos, eu quero, seguindo ao final, perguntar a você: você tem fome e sede de Deus? Você já sabe quem é e por isso você anseia ser transformado pelo Senhor? Como diz o Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Que coisa maravilhosa, que boas novas, que boas notícias. Você é um cristão, você terá esse desejo até o dia glorioso da redenção. É isso que nós estamos falando, que é fome e sede, esse desejo de comer, esse desejo de beber, não cessa, ele vai até o dia glorioso da redenção. Quem tem essa fome e sede, um dia a palavra de Deus nos dá uma satisfação plena, será satisfeito. Até esse dia precisamos sentir fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Que bem-aventurança maravilhosa é essa! Ore agora e deseje de coração crer na justiça que há em Cristo Jesus. Essa justiça excede essa vaga ideia de justiça que temos. Justiça às vezes apenas para os outros e não para nós. Não, o cristão tem fome e sede de justiça. Que o Senhor o abençoe e que mais uma vez você possa meditar nestas palavras que são tão maravilhosas do nosso amado Senhor Jesus. Que Deus assim o abençoe.